Como que foi esse início teu, essa paixão? Desde quando que você anda de moto? Cara, então, desde pequenininho eu sempre gostei muito de velocidade, tá ligado? Aquela criança que brincava com os carrinhos, colocava, como é que fala? Latinha no pneu da bicicleta pra poder Fazer o barulho? fazer o barulho. Sempre gostei disso, mano. Era as brincadeiras que eu gostava, é carro e moto, tá ligado? E quando eu comecei, eu queria ser piloto de carro. Eu nunca pensei em correr de moto, né? E aí, e com mais ou menos, isso aí com uns 9 até uns 15 anos de idade, 16 por aí, eu morei perto do autódromo de Londrina. Então, minhas brincadeiras à tarde, tipo assim, acabava, eu ia lá, não tinha ninguém no autódromo, eu ficava lá, ou às vezes tinha uma equipe treinando, eu ficava lá, tipo, vendo os caras pentelhando, aquele molequinho ranhento, assim, que ficava lá, tá ligado? E sempre gostei, mais de carro, né? Moto não tinha tido muito contato, e tanto carro quanto moto, tipo assim, ninguém nunca me ensinou a pilotar, andar, dirigir, né? Eu que desenvolvi sozinho, eu que aprendi sozinho, né? Assim, a passar marcha e tal. Aí, com mais ou menos uns 13 anos de idade, eu comecei a dirigir. 12 anos, a primeira vez que eu peguei um carro com 12 anos. Com uns 13, 14, eu comecei a pegar o carro escondido do meu pai. Inclusive, se tiver alguma criança aí, não faça isso em casa. Comecei a pegar o carro escondido, saí com o carro escondido bastante vezes. Assim, já estava normal para mim. Meu pai e minha mãe saíam para dançar todo fim de semana. Eu catava o carro e buscava meu primo, passava na fim das baladas. Eu lembro até hoje, uma vez, na Madre Leona, passei numa Blitz, mano. Com quantos anos isso aí? Com 13, 14. Nossa senhora. Pensa. E aí eu passei coçando o nariz assim, ó, pro cara falar, dá uma disfarçada e não parou. Só sei que numa dessas aí, mano, sério, tinha sido já tipo umas 20 vezes. Era normal já. Meu pai saía pra dançar com a minha mãe, né, os bailes, catava o carro e pau. Aí eu peguei e bati o carro. Dei fuga. Era bem na época dos primeiros filmes dos Velozes e Furiosos, eu lembro, inclusive. Dei fuga do cara, né? E tal. E, mano, perdi o cara. Só sei que eu falei, caralho, beleza, né? Aí daqui a pouco eu tô voltando pra casa assim, fui cruzar mais ou menos a rua onde a gente bateu, o cara estava me procurando e me achou. Putz. Aí ligou pro meu pai, né? Chamaram meu pai e minha mãe e tal. Ainda eu lembro até hoje que o cara chegou, na hora que ele bateu, meu primo já desceu do carro, começou a querer ir embora, tipo assim, deixar eu sozinho. E aí foi. Eu falei pro cara assim, ô meu, não conta pro meu pai não, velho, porque eu tenho dinheiro lá, eu tinha R$50 guarda. era na época que lançou aquela parada de G3, e o cara era genro de um delegado. Nossa. Eu não sabia, fiquei sabendo depois, né? Nossa. E aí eu falei pro cara, não, meu, eu tenho dinheiro pra arrumar, não sei o quê. Ele falou, não, ele ligou pro meu pai, putaço, não me bateu porque, sei lá, porque tinha um cara lá que separou na hora, né? E aí na hora que ele chegou, deu aquela treta toda, meu pai era bravo, mano. Quem conhece meu pai hoje, não acho que não, mas meu pai era muito bravo mesmo, assim. E aí ele pegou, olhou pra mim meio bravão assim, fomos pra casa, e na hora de ir embora o cara falou pro meu pai, falou assim, ô, teu filho tá assistindo muito Velozes e Furiosos, viu? E aí, beleza, fui pra casa, fiquei de castigo uns 2 meses sem sair de casa, nada, não podia nem pisar pra fora pra brincar, nada. Meu pai deixou de castigo. Quer dizer, detalhe, né? Quando ele deixou em casa, voltou pro baile. Quando ele voltou pro baile, eu levei meu primo embora e ainda fui na casa da mina com o carro. Nossa, Aí aí. pentei ele pra caramba, né, velho? Tem jeito. Aí, fiquei 2 meses de castigo. Quando eu saí do castigo, a primeira coisa que eu fiz foi ir numa corrida de moto. E aí, lá na corrida de moto, os amigos do meu pai também, na época, ele tinha moto grande, acabava de comprar. Aquela época que comprou, conheceu os amigos e tal. E aí, eles pegaram e começou aquela ideia, né? Eu falei, um amigo dele, inclusive, ele não vai estar ouvindo aqui, né? Porque ele não deve assistir essas coisas, o Eduardo. Ele falou que, tipo assim, pra gente comprar... Ele começou a querer falar pro meu pai comprar uma moto pra todo mundo brincar, mas na verdade ele queria ajudar eu porque eu tinha enchido o saco e tal, eu queria uma moto, não sei o quê. E aí meu pai foi, passei umas 2, 3 semanas lá enchendo o saco dele. A moto era uma RDzinha velha e tal. E comprou uma moto. Comprou a moto, aí comecei a correr de moto e foi assim, basicamente assim. Aí no primeiro ano que eu já comecei com o primeiro treino, né? Inclusive, depois eu fiz muita amizade com o cara que organizava o campeonato. Ele foi lá, viu meu primeiro treino. Hoje em dia eu considero ele como se fosse um segundo pai para mim, o Odair de Lefrate. E aí, no primeiro treino eu já levei um tombão numa curva, já levantei a moto, já saí, já dei o tranco na moto e saí. E não é comum isso aí, né? Tipo, no primeiro treino o cara cai, o cara fica assustado. E eu, nem um pouco. Aí levantei a moto e isso ele conta, né? Falou assim, que ele falou pro meu pai, ô João, prepara o bolso que o moleque vai dar bom. E aí foi assim, mano. Aí, primeiro ano eu corri, já fui piloto revelação, considerado, né? Os caras me... Isso aí você tinha quantos anos já? Esse aí foi... Eu tinha 15 para 16. Nossa, 15 para 16 já? Era velho, né? Se você for ver hoje, a molecada com 15 para 16. É mesmo? No Brasil, né?
Não, mesmo no Brasil agora tem uma molecada muito nova que tá correndo, que agora estão incentivando categoria de base e tudo mais. Mas naquela época eu era novo, se for ver, tá ligado? Eu era bem novo, assim, pra época, né? Ok? Se for considerar campeonato mundial, campeonato espanhol, porque na Espanha a moto velocidade é como o Brasil pro futebol. Sim. Então lá a molecada de 13, 14 anos já é campeão mundial das Tanto categorias, é que acho né? que, não sei se é os melhores, mas assim, alguns dos melhores saíram de lá, né? Sim. E como que é Espanha, essas Itália. categorias, Diego? É por idade, Por cilindrada. Mas a idade Mas- não conta. Se tiver 15 anos, você pode disputar Não, mas com daí os tem adultos, algumas como que coisas, tem algumas categorias, eu não vou saber as regras delas hoje, né? Pode Sim. ser que eles vão mudando. Mas tem algumas categorias que, por exemplo, ele deve ter idade mínima para correr, né? Assim, Você começou com qual cilindrada? comecei na... é que assim, né, as categorias mudaram muito. Na época era 135, aquelas Sim. motos com motor de RDzinha, Aham, 2 sei, tempos. sei. Mas nem existia, tipo assim, era uma categoria que só existia aqui em Londrina, não é que existia pro Brasil afora, né? No Brasil, na época, era a categoria mais baixa, era 125, que era uma Titanzinha, os caras faziam, colocava carenagem de pista, fazia uma motinha de corrida numa Sim, Titan, né? aham. Então eu comecei na 135, que é uma categoria regional, e depois eu pulei para 250.